No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja como o Evangelho de João abre com essa declaração, que no princípio era o Verbo. O significado disso está explicado e mostra que Jesus é Deus. Em outras traduções, a palavra verbo é traduzida como palavra. Jesus é o verbo, ou a palavra. Tudo que João fala sobre o verbo se refere a Jesus. Essa passagem nos mostra a relação de Jesus com Deus Pai e com cada um de nós. Então, no princípio era o verbo. Antes de qualquer outra coisa existir, Deus já existia. Ele é eterno, sem começo nem fim. Foi ele que criou tudo o que existe no princípio, através de sua palavra, como de Gênesis 1:3. Deus falou e tudo se formou. A palavra de Deus é seu poder ativo sobre o mundo. A Bíblia também diz em João 1:3 que sem a palavra de Deus nada pode existir. Do nada não surge. Tudo foi formado pela palavra poderosa de Deus. E o Verbo estava com Deus e era Deus. Quem era o Verbo? O próprio Jesus. Na segunda parte de João 1, apresenta o Verbo, ou a palavra, como algo intimamente ligado a Deus. A palavra de Deus é Deus. Nós não podemos separar Deus do seu poder ativo. Sua palavra. Suas ações têm vida e são parte dele. Então o Verbo se fez carne. Quem foi o Verbo que se fez carne? A palavra de Deus que se tornou um homem. Quem foi esse homem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus falou e sua palavra, que é parte dele, se tornou uma pessoa de carne e osso. E essa pessoa foi Jesus. Todo o poder de Deus está em Jesus, porque ele é a palavra de Deus. Jesus é Deus agindo sobre o mundo. Jesus é o próprio Deus encarnado. Veja que o próprio Deus, tamanho é seu amor, que ele veio à terra para nos salvar. Ele não confiou o trabalho a nenhum anjo ou outra pessoa. Ele poderia ter confiado essa tarefa a um querubim ungido da sua guarda. Não, ele próprio veio ao mundo para nos salvar. Tamanho é o seu amor. Ele usou seu poder criador para tomar a forma de um homem e viver entre nós, mostrando o caminho da salvação. E é por isso que Jesus é a representação exata de Deus, porque ele é Deus em forma humana, como diz em Hebreus 1:3. E então, como homem, Deus se identificou conosco e mostrou seu grande amor por nós, vindo habitar entre nós. Veja o que diz em Hebreus 1:3. Jesus Cristo é a imagem de Deus, sustenta o universo com a sua palavra e reina à direita de Deus. Então Jesus é o resplendor da glória de Deus, o Filho é a expressão exata do seu ser e ele sustenta todas as coisas através da sua palavra poderosa. Jesus expressa a imagem do Pai. Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela sua palavra. Jesus Cristo fez a purificação dos nossos pecados. Jesus Cristo reina à mão direita do Pai. Ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. E Jesus Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. O próprio Deus falou isso 2 vezes em sua palavra. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso está em Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso aconteceu logo depois que Jesus foi batizado no rio. Em Mateus 17,5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Isso aconteceu também no Monte da Transfiguração.
quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Então veja bem, quem é o amigo das nossas almas? Jesus. Falei no outro vídeo sobre o inimigo das nossas almas. Agora eu vou falar para você quem é Jesus, quem é o amigo das nossas almas. Porque eu nunca conheci quem era Jesus. Eu nunca escutei ninguém falar quem era Jesus. Eu sabia por alto que Jesus tinha sido alguém que tinha vindo ao mundo e tinha morrido pelos meus pecados. Era a única coisa que eu sabia de Jesus. Por quê? Porque hoje você não vê muitas pregações falando do que Jesus fez na cruz por nós, falando do ministério de Jesus, falando quem foi realmente Jesus, o que Jesus fez por nós, o que representa o sacrifício da cruz para as nossas vidas. Então, o objetivo do maligno é obscurecer a cruz, é obscurecer o que Jesus fez por nós na cruz. Esse é o objetivo maior de Satanás. Mas hoje eu não vou falar de Satanás. Eu vou falar daquele que derrotou Satanás e os demônios na cruz. Daquele que destronou Satanás na cruz. Daquele que venceu a morte e Satanás e os seus demônios na cruz. Veja o que diz em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Veja o que diz em Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Glórias a Deus! Então fiz um vídeo anterior falando do inimigo das nossas almas. Hoje eu vou falar do amigo das nossas almas, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado fiel, o nosso legislador, o nosso rei, o nosso Salvador. Hoje eu vou falar dele. Por quê? Porque eu não sabia até entregar minha vida para Jesus quem era Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar verdadeiramente do que Jesus tinha feito na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Porque o objetivo maior de Satanás, na verdade, é obscurecer a cruz. Ele não quer que ninguém fale sobre esse sacrifício e essa derrota que ele sofreu na cruz. Então as pessoas vivem aí no pecado, carregando aquela culpa, se achando os piores dos seres humanos e não sabem muitas não sabem, que Jesus já se fez maldito por elas. Jesus já carregou o peso do pecado deles. A única coisa que Deus quer é um coração contrito, arrependido. É isso que Deus quer, que nós nos arrependamos nos nossos pecados, nos voltemos para Ele, recebamos o Filho dele como Senhor, nosso Salvador e fecharmos as portas para o maligno. Deixarmos de viver no pecado, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu já disse que Jesus era o Verbo, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus falou isso 2 vezes. Jesus é o sol da justiça que vai te trazer cura. Veja o que diz em Malaquias 4:2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Assim ele fez na minha vida. Ele não só me salvou, como me curou e me libertou. Glórias a Deus, assim Ele também vai fazer na sua vida, eu creio. Jesus também, Ele é a estrela da manhã. Você sabe o que é uma estrela da manhã? É aquela estrela que aparece antes do sol nascer. Você já foi ver o nascer do sol? Você chega assim mais cedo, por umas voltas assim de umas 4 horas da manhã. Você vai ver aquele céu iluminado
ele ainda é mais lindo do que o próprio nascer do sol. Então essa estrela da manhã é o próprio Jesus, que ilumina ali o dia, né? É a passagem das trevas para o dia. É essa estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Veja, ele também é descendente de Davi, porque ele veio da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá. O amigo da nossa alma, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, ele também é o nosso advogado fiel. Ele intercede pelos seus juntamente a Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram. Então, se nós cairmos no pecado, não é toda vez não, é se. Então, nós temos um advogado que intercede a Deus por nós. Deus vai ficar irado conosco, mas ele vai chegar perto de Deus e vai falar assim: meu pai, eu já derramei meu sangue por ele, perdoa ele. Claro, a gente precisa se arrepender, né? Se arrepender do pecado. Então, o que faz um advogado? Um advogado, ele defende a pessoa até o fim. A pessoa pode ser o pior dos ladrões, o pior matador, mas o advogado defende o seu cliente até o fim. Assim é Jesus conosco. Não é maravilhoso ter um amigo como Jesus? Ter um Salvador como Jesus? Então veja o que diz em 1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, veja, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glórias a Deus. Jesus Cristo, nosso amigo das nossas almas, ele também é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 e 16. Veja, Jesus, ele em tudo foi tentado. Então, ele conhece as nossas fraquezas como ninguém. E ele, além de ser o nosso advogado, ele também é o nosso sumo sacerdote. O que faz um sumo sacerdote? Ele ora pela nossa vida. Ele intercede pela nossa vida com gemidos inexprimíveis através do próprio Espírito Santo de Deus. Veja o que diz em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Criador, o seu Filho Jesus Cristo, que veio para o mundo, para os seus, mas não foi recebido, e nos remiu de todo o pecado, de toda a maldição da lei, e o Espírito Santo de Deus. São três pessoas na mesma pessoa. São as três pessoas da Trindade. Então, tem muitas seitas por aí que dizem que não existe o Espírito Santo, ou que Deus não precisava de... Isso é uma mentira do diabo. A Trindade, as três pessoas da Trindade, pode até não estar escrito na Bíblia, mas a Bíblia fala do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E depois de um tempo, ou às vezes até mesmo assim que a pessoa entrega a vida para Jesus, tem gente que acontece isso, recebe o batismo no Espírito Santo para falar em línguas. Recebe o poder do Espírito Santo. E a pessoa é batizada em línguas e fala em novas línguas. O apóstolo Paulo, ele disse que ele falava mais línguas do que todos
todos os profetas. Mas isso aí não é uma vanglória. O dom de línguas, o ser batizado no Espírito Santo, é para a edificação da nossa vida e do corpo da igreja. Não é para se vangloriar, é para a edificação do corpo. Então veja que nós não sabemos como orar. Muitas vezes a gente ora errado. A Bíblia diz para a gente, quando entrar nos átrios do Senhor, entrarmos com louvor e adoração. Tem gente que já começa a orar a Deus pedindo as coisas. Não é assim, irmão. Tem etiqueta até mesmo para entrar nos átrios do Senhor. Primeiro nós começamos louvando ao Senhor, dando graças, dando glórias a Ele. Depois a gente começa a orar. Não é já entrar logo pedindo as coisas para Deus, não, irmão. Deus não é uma máquina daquelas que a gente bota uma moeda, não. Tem que ter modos, tem que ter etiqueta para entrar na casa do Senhor, para entrar nos átrios do Senhor. Nós temos que ter temor até mesmo para orar e até mesmo, principalmente, para lermos a Bíblia. Nós temos que ter temor pela palavra do Senhor, não acrescentando nada, não retirando nada. E nós temos que ter temor para entrar na presença de Deus, irmão. Deus é santo. Veja que a Bíblia diz que Nadab e Abiú foram os filhos de Arão que morreram após trazerem fogo estranho diante do Senhor no tabernáculo. Eles entraram naquela área ali de qualquer jeito. A Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho perante o Senhor e o fogo do Senhor os consumiu. Alguns dizem que eles tinham bebido vinho. A Bíblia não diz isso. Diz apenas que era um fogo estranho diante do Senhor e o Senhor os consumiu. Veja o que diz a Bíblia. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Veja, irmão, o que é você entrar nos átrios do Senhor de qualquer jeito. Veja que aqui não diz que eles tomaram vinho. Nós não podemos acrescentar coisas à palavra do Senhor. Nós não podemos retirar nada da palavra do Senhor. Aqui não diz que eles tomaram vinho. Então, se a Bíblia não diz, nós também não podemos dizer. Isso está em Levítico 10, 10. Então, o amigo das nossas almas, ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o que diz em João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O amigo da nossa alma, ele foi gerado do Espírito Santo de Deus. Veja o que diz a Bíblia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja, aqui diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e que ele salvaria o seu povo. Então essa história aí que muitas igrejas, principalmente a católica, venera Maria e diz que Maria não era virgem, isso é mentira. Maria, ela não morreu virgem. Ela era virgem quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre dela. Mas depois, Maria teve outros filhos com o marido. E Maria não deve de maneira nenhuma ser venerada. Isso é pecado. Isso é idolatria. Isso é uma abominação contra Deus. Isso também foi previsto nas profecias de Isaías 7,14, onde
Jesus também é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Diz assim: pois sabei que o eterno Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Glórias a Deus, Emanuel, Deus conosco. O amigo das nossas almas, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele era o rei dos judeus, ele veio para o seu povo não o recebeu, e ele foi a pedra de tropeço na vida do próprio povo dele. Veja o que diz em João 19:19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então veja que Jesus, o amigo da nossa alma, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. O povo judeu, na verdade, muitos deles, ainda aguardam o Messias até os dias de hoje. Nós não podemos julgá-los. A Bíblia diz para nós orarmos pelo povo judeu. Orar pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Então veja, ele foi uma pedra de tropeço. Isso estava escrito em Isaías 8:14. Eis que para os dois reinos de Israel ele será um santuário, entretanto será também um obstáculo, uma pedra de tropeço. E para todos que vivem em Jerusalém, ele será como uma armadilha e um laço. Então veja bem, eles não o reconheceram, eles o crucificaram. Mas tudo isso fazia parte de um plano maior do próprio Deus. E no tempo certo, a Bíblia diz que uma parte remanescente do povo, do seu próprio povo, esse povo que não reconheceu o Messias como seu Salvador, eles vão reconhecer Jesus como Salvador. Isso já está acontecendo muito nos dias de hoje. Não só judeus estão se convertendo ao cristianismo, mas muitos muçulmanos. Jesus está aparecendo lá aos muçulmanos em sonhos e muitos estão entregando a vida para Jesus. Aquilo que parecia impossível está acontecendo nos dias de hoje. Então, no tempo certo, Deus vai arrancar essas fortalezas da mente do seu próprio povo e eles vão verdadeiramente reconhecer o nosso Salvador Jesus Cristo como Messias e o amigo de suas almas, assim como nós o reconhecemos, não pelos nossos méritos, né? Porque o arrependimento, a fé, o crer, tudo vem do alto, não é por nossa conta, porque se dependesse de nós, nós estaríamos aí no mundo, no pecado e sendo inimigos de Deus e debaixo da ira de Deus. Mas Ele, através da sua graça, nos resgatou, nos redimiu do pecado, nos arrancou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então toda a honra é dele, porque dele e por ele são todas as coisas. Nós não temos mérito nenhum, porque nós todos nos desviamos. A Bíblia diz que não existe um bom. Todos se desviaram e não há um que faça o bem. Veja o que diz. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, 10, 12. Então eu escuto muita gente falar assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo. Não há nenhum bom. Não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos se desviaram. Todos se extraviaram. Então, irmão, cuidado com o pecado de orgulho, porque foi o primeiro pecado lá praticado por Satanás. Cuidado, irmão. Vigia. Nós temos que ter muito cuidado com esse pecado de orgulho, de nos acharmos salvos, escolhidos, justificados, predestinados e olharmos para o nosso irmão assim, com um rabo de olho assim, dizendo, ele não foi escolhido não, mas eu fui. Irmão, nós temos que ter muito cuidado com o nosso pecado de orgulho, porque assim como o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, o orgulho também, irmão.
Os demais pecados nascem por causa do orgulho. Então, que nós possamos vigiar, irmão, e possamos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração. Então, continuando, o amigo da nossa alma, o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, ele não tinha aonde colocar a cabeça. Veja o que diz em Mateus 8:20. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa, Jesus não tinha carro, Jesus não tinha uma jumenta para andar. Jesus andava a pé. Quando ele entrou em Jerusalém de uma forma triunfal e multidão seguia ele, ele entrou montado numa jumenta. Veja bem, veja a humildade do próprio Filho de Deus, que era rico. Jesus era o Filho de Deus. Deus criou todas as coisas. O mundo, tudo pertence a Deus. Ou seja, Jesus era um homem rico. Jesus era riquíssimo. Jesus não era riquíssimo, Jesus era milionário. Mas Jesus era humilde. Jesus não tinha uma cama para dormir. Jesus devia dormir em estrados. Jesus não tinha uma casa. E o que se ensina pra gente, irmão? Que nós não devemos nos apegar às coisas materiais daqui, irmão. Porque a própria palavra de Deus diz para te juntar tesouros ou amealhar tesouros no céu, onde nem a ferrugem corrói e nem as traças consomem. Veja o que diz a palavra de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6:19-20. Então, se você tem um tesouro aqui, vende, dá tudo para os pobres e segue a Jesus. Porque você vai fazer igual aquele rico lá, aonde falou para Jesus que perguntou para Jesus: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus falou para ele seguir os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer a Deus, e ele falou: isso tudo eu faço. Então Jesus virou para ele e falou assim: falta uma coisa, vender tudo que você tem e dar aos pobres. E aí ele baixou a cabeça, saiu entristecido. Jesus conta isso na forma de uma parábola em Lucas 19:31. Então o rico morre e é sepultado. Aí no inferno ele está lá sofrendo vários tormentos. Aí ele vê Lázaro, que era aquele pobre que ficava lá com as feridas sendo lambidas pelos cachorros, que foi salvo no seio de Abraão. Ele clama a Abraão para que mande Lázaro lhe refrescar a língua. Ele está lá no fogo do inferno, sentindo o calor, querendo água, e pede para Lázaro lhe refrescar a língua. Então Abraão lhe diz que ele teve tudo o que queria durante a vida, enquanto que Lázaro não teve nada. E Abraão lhe diz que há um abismo entre eles e que ninguém pode transpor. Então ele pede para o próprio Abraão ir lá avisar os irmãos dele. Certamente ele deve ter ensinado os irmãos no pecado e estava lá também se sentindo culpado e não queria que os irmãos fossem lá queimar junto com ele no lago de fogo de enxofre. Então Abraão falou que não seria possível, porque havia um abismo entre eles que ninguém poderia transpor. Então, o que essa parábola nos ensina? Que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, nós não podemos ter apego a bens materiais, porque a própria palavra de Deus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso está em Mateus 6:21. A palavra de Deus também diz para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:30. A palavra de Deus também diz que nós não podemos servir a dois deuses. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um
e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon. Mateus 6, 24, 26. Então não há meio termo. Você que é apegado a coisas materiais, a bens materiais, você não tem como você amar Deus. Não que a riqueza não seja um dom de Deus, sim, a Bíblia diz que sim. Que a riqueza dada por Deus é um dom do próprio Deus. A Bíblia não diz para ninguém ficar rico. Quando Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, muitas pessoas acham que isso é riqueza. Não é a prosperidade material, não. Essa prosperidade é na vida. É uma vida com abundância em todos os sentidos. Paz, amor, harmonia, saúde, vitória em todas as lutas, o favor e a amizade de Deus. São todas aquelas bênçãos de Abraão que são nossas por direito. Então, a riqueza, o próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que ele falou isso? Porque geralmente quando a pessoa ela tem muito dinheiro, ela se afasta de Deus. Às vezes Deus dá prosperidade a uma pessoa e ela fica rica. A primeira coisa que ela faz é abandonar Deus. Não lê mais a palavra, não busca. Ela começa a adorar aquelas coisas materiais. Esquece que Deus existe. Para ela, o dinheiro ali passa a ser um Deus suficiente. Então, você não pode adorar a dois deuses. Não que a riqueza seja uma maldição. Não. Uma pessoa rica, ela só é rica porque Deus permite que ela seja rica. Aí você pode perguntar, mas por que tem tanta gente com tanto dinheiro, rica, milionária e um pobre miserável? Aí, irmão, ninguém explica Deus. Veja o que diz a Bíblia. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para comer deles e tomar a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Isso está em Eclesiastes 5:9. Veja, é um dom de Deus. Não é porque a pessoa conseguiu sozinha. Nada nessa vida ninguém consegue sozinho, nada. Eu digo que assim como a chuva cai do céu e Deus manda, tudo que a gente tem, consegue, é um dom de Deus. É a providência de Deus. Então, se Deus fez uns ricos, milionários e outros pobres, veja bem, a miséria não é de Deus. A pobreza, sim, porque através da pobreza você pode prosperar. Você pode prosperar com Deus, você pode buscar em Deus. Mas a miséria, não. A miséria, a destruição, a morte é do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Se você está aí na miséria, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, é porque o mal está agindo ali na sua vida. Você precisa se libertar. Você precisa buscar na rocha. Você precisa buscar em Jesus, porque Ele é o caminho. Então, o amigo das nossas almas, ele também é o caminho. Mas ele não é só o caminho para a salvação. Ele é a verdade que liberta e a vida. É a vida em abundância, a vida aqui. E a vida, outra vida lá no reino. Quando nós partirmos e sermos salvos, nós vamos lá sentar com Ele, reinar com Ele, sermos glorificados com Ele. E então Ele também é o caminho, a verdade, a vida, o pão que mata a fome, a água que mata a sede. Veja o que diz a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Veja, tem uma frase aí usada pelo maligno que eu escuto as pessoas falarem assim: todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira de Satanás, porque ele é o mentiroso, é o pai da mentira. Então você que está afirmando essa mentira aí, você é filho de Satanás. É ele que faz isso com você, para você acreditar nisso. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Se não for através de Jesus, você não vai chegar a Deus. Suas orações, elas não chegam sequer aos pés de Deus. As suas orações, elas não atravessam nem mesmo o segundo céu. Nós temos 3 céus. O primeiro céu, onde a gente vê ali as nuvens. O segundo céu é o céu de bronze, onde está estabelecido o reino de Satanás e os seus demônios. E o terceiro céu, onde fica lá Deus, Jesus
sentado à sua destra, e os anjos. Então, muitas vezes, quando nós oramos, nós temos que ser efetivos naquela oração, persistentes, para que a nossa oração, assim como a oração de Daniel, atravesse aquele céu ali de bronze. Porque Satanás, ele também, assim como o rei da Pérsia lá, ele tenta impedir que a nossa oração chegue ao terceiro céu, mas ele não consegue, porque os filhos de Deus, Deus tem prazer em escutar a oração dos filhos de Deus. Já as pessoas que não são filhos de Deus, elas não têm as suas orações ouvidas. Irmão, não se engane. Se você não estiver caminhando com Jesus, se você não estiver aceitado o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, as suas orações para Deus, elas são abomináveis. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas a oração de um ímpio é abominável a Deus. Veja o que diz a Bíblia. Você não acredita que existem 3 céus? Pois eu vou te mostrar. Veja, a Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor. Isso está no Salmo 115, 16. Então os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por que existem 3 céus? Eu não estou acrescentando nada à Bíblia, mas eu aprendi isso com um grande homem de Deus, Derek Prince. Ele disse que acredita que tem 3 céus. Por quê? Na oração de Daniel, em 10:13, ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então Daniel, ele estava orando por 21 dias e jejuando. Só que ele sentiu uma resistência muito grande ali, durante aquele período ali da oração. Isso aí muitas vezes acontece quando a gente está jejuando, está orando, a gente percebe que a nossa oração não sobe. Por quê? Porque os demônios estão ali. Os principados, eles estão ali para fazer com que a nossa oração não suba. Então, o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra Daniel por 21 dias. Esse anjo protetor, segundo o ensino do nosso irmão Derek Prince, ele diz que é um principado. Os principados territoriais, eles agem num país, numa nação, num estado, numa cidade, num bairro. E ele diz que por trás desses grandes homens aí, grandes homens, pequenos homens, né? Esses homens maus, tipo Hitler, esses ditadores, quem é que está por trás desses pequenos homens? Tiranos, os principados. Satanás é o cabeça e tem os principados. Então, por trás desses tiranos, desses homens aí que estão querendo trazer o anticristo, que estão pregando as mudanças do G20, que os países devem entrar numa globalização única, numa religião única, que estão aí preparando a vinda para o anticristo, quem está por trás disso são os principados. Então, a identidade do príncipe da Pérsia, em Daniel 10:13, algumas pessoas chegam a dizer que era um príncipe mesmo, mas o irmão Derek Prince, ele disse que era um principado. E quando então essa oração de Daniel, ela não subia. Foi preciso o arcanjo Miguel ajudá-lo para que a oração dele subisse e Deus falasse com ele que a oração dele tinha sido escutada. Então o anjo reanima Daniel e diz que havia vindo para entregar a ele uma mensagem de Deus em resposta às suas orações. Aí um demônio havia por 3 semanas tentado impedir o anjo de chegar a Daniel. Veja bem, a mensagem do anjo era sobre Israel e sobre o futuro. Depois de cair no chão e desmaiar, Daniel foi reanimado. Ele escreveu: eis que uma mão me tocou e fez-me levantar até ficar sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. O visitante o levantou e o colocou sobre suas mãos e joelhos. E ele fala novamente com Daniel, tentando confortá-lo e reanimá-lo. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te em pé, pois a ti sou enviado. Foi enviado por Deus para ajudá-lo.
O homem se identifica como um mensageiro enviado a Daniel, dizendo que ele era tido em alta estima. Então o anjo parece não querer se dirigir ao homem de alta estima, enquanto ele estivesse prostrado ou ajoelhado. Ele desejava que o honrado estivesse de pé e encarasse o anjo olho no olho. Isso deixa claro que Daniel estava sendo honrado pela presença do anjo. A essa altura, Daniel só sentia pavor. Então o anjo tenta persuadi-lo a se levantar em seus 2 pés para conversar com ele em pé de igualdade. Então, com essas palavras de encorajamento, Daniel se levanta, embora ainda tremendo, e o mensageiro continua: não tenha medo, Daniel. Ele explica que desde o primeiro dia em que Daniel colocou seu coração para entender e humilhar-se diante de Deus, suas palavras tinham sido ouvidas. Esse mensageiro, então, celestial, um anjo que veio em resposta às orações de Daniel, evidentemente, Daniel estava orando para buscar entendimento durante seu período de jejum e luto de 3 semanas. Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por alguns dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu estava espantado da visão, porém não havia quem a entendesse. Daniel 8:27. Veja bem, essa semana foi a segunda vez que eu fiz um jejum de intercessão pela vida de uma amiga minha. Ela está já entubada, teve um câncer. O câncer já tomou conta dela. Eu peço oração pela vida dela, pela família dela. E eu fiquei acamada. Eu fiquei doente. Da segunda vez, eu fiquei deitado o dia inteiro. Veja o que é uma guerra espiritual. Aqui diz que Daniel ficou doente. Então veja que o mensageiro foi pedido de chegar a Daniel por 3 semanas, por causa da resistência do príncipe da Pérsia. Esse príncipe da Pérsia era um principado, era uma força espiritual da maldade. Então, já que lutou com o anjo enviado para dar a Daniel compreensão. Então fica claro que essa entidade espiritual, ou esse principado, tinha um grande poder, já que é chamado de príncipe. Então o que é que Paulo falou? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Então, curiosamente, ele é chamado de príncipe da Pérsia. Era o principado ali que regia, que mandava naquela área. Era o homem forte daquela área. O irmão Derek Prince, no livro Expulsaram Demônios, que está aqui no canal, disse que isso é muito nítido. Ele viajou o mundo inteiro, curando, libertando cativos e oprimidos, ressuscitou mortos. E ele disse que em cada país, se eu não me engano, ele só não foi em 3, existia a regência de um príncipe da Pérsia, do homem forte do lugar. Quem pode contra esse homem forte? Jesus, a igreja do Senhor e verdadeiros varões de Deus. Veja o que o próprio Jesus diz. Ele diz que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Isso está em Marcos 3:27. Então, quem é o valente? O valente é Satanás, os seus demônios, esses principados e as potestades. O homem forte dos lugares são os principados. Qual é o trabalho da igreja? A igreja tem poder para amarrar demônios, expulsar demônios e combater, confrontar essas trevas. Quando a igreja vai entrar num campo para evangelizar, tem que ter ali uma guarda de elite, vamos dizer assim, orando, intercedendo e amarrando o valente, amarrando os principados e as potestades. O irmão Derek Prince mesmo falou no livro Expulsaram Demônios, se eu não me engano, que teve uma época que ele estava orando por um povo que ele não conhecia sequer a língua desse povo. Depois ele foi pesquisar, ele não sabia nem que povo era esse. Era na África. O Espírito Santo de Deus o conduziu a orar por esse povo. Por isso, irmão, que nós não podemos fazer as coisas na força do nosso braço. É pecado. Nós precisamos fazer aquilo que o Espírito Santo ensina a fazer. Porque a igreja, ela só é igreja se ela for orientada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós fazemos obra na força do nosso próprio braço, a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus.
e nós vamos ser malditos, porque a Bíblia diz que maldito o homem que opera na força do próprio braço. Vou deixar o versículo aqui. Então, ele estava orando por esse povo, e certamente por quê? Para abrir caminho para os missionários que lá estavam, para chegar a palavra de Deus lá, para amarrar esses principados e potestades. É uma guerra, é uma batalha, mas a igreja é mais que vencedora, porque Jesus Cristo mesmo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, cadê os homens fortes? Cadê os homens como Daniel para orar, interceder por 21 dias com jejum e oração? Cadê? Cadê onde é que estão esses homens? Eu mesma, para ser liberta de espíritos malignos, foi uma mulher que expulsou meus espíritos malignos. Porque eu não tinha conhecimento, eu mesma poderia expulsar em nome do Senhor Jesus, né? Mas se você bater numa igreja hoje e você sentir que você está cheio de demônios, você não vai achar um homem de Deus, um ou outro, para expulsar seus demônios. São poucos. Muitos têm medo de expulsar demônios. Agora eu pergunto, por quê? Como eu tive que pagar curso de libertação e cura para ser curada e salva? Se eu estava batendo de porta em porta, batendo de porta errada, quase cheguei aí sentar na mesa dos demônios, para o espiritismo. Por que a igreja não quer fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia, que os apóstolos faziam, que os discípulos faziam? Estão acovardados, sendo que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de temor, amor e moderação. Então é isso que está faltando para a igreja. Está faltando para a igreja andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensava, aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração. Porque se Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo, a cabeça não pode ir para um lado e o corpo ir para outro, não. A igreja precisa fazer o mesmo trabalho que Jesus fazia e os seus discípulos. Então, eu vou fazer outro vídeo para falar mais de quem é o amigo das nossas almas, mas vou deixar um versículo bíblico aqui para você meditar, irmão, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu já fiz várias obras para o Senhor na força do meu braço. Isso é pecado. A gente entristece o coração do Espírito Santo. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Veja bem, nós não podemos fazer obras sem a orientação do Espírito Santo de Deus, porque vai acontecer o que aconteceu para os Gálatas, na igreja de Gálatas. Nós vamos ficar enfeitiçados. Veja o que o próprio Paulo falou para aquela igreja. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão? Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas. Gálatas 3, 1 a 14. Veja bem, começaram pelo Espírito e estavam fazendo obras pelo esforço próprio ou na força do próprio braço. Sabe o que vai acontecer? Vai cair debaixo de maldição. Vai ficar debaixo de maldição enquanto não se arrepender desse pecado e pedir perdão a Deus. Assim eu fiz. Essa semana, pedi perdão a Deus por todas as minhas obras mortas. Falei para Deus que eu só iria fazer alguma coisa agora quando o Espírito Santo falasse para eu fazer. Ele fala, e nós temos que esperar o tempo do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E eu vou deixar um testemunho aqui do irmão Derek Prince, onde ele disse que tudo o que ele fazia na vida dele era instruído pelo Espírito Santo de Deus, até mesmo orar e jejuar por uma pessoa. Então, certa vez, ele se juntou junto com um grupo de grandes homens de Deus e acho que fundaram uma igreja ou um ministério sem que o Espírito Santo de Deus tivesse mandado ou orientado. Porque veja bem,
Se você vê como começou a igreja começou com o Espírito Santo. Quando 3.000 pessoas ali foram batizadas no Espírito Santo, a igreja começou ali e tudo que Paulo fazia, Paulo era impedido, Paulo era enviado, era através do Espírito Santo de Deus. Paulo quis ir para um lugar e o Espírito Santo mandou ele para outro. Paulo queria, acho que para a Ásia, mas ele foi para Roma, entende? E onde não há o Espírito Santo de Deus, não há igreja. A obra é morta, não vai gerar frutos. Então, pois bem, ele começou esse ministério e a vida dele começou a andar para trás. Estava debaixo de maldição, nada prosperava, ele não tinha dinheiro para nada. Eu não sei se foi na época que ele disse que só tinha dinheiro para comprar um presto-barba lá, ele ficava com um presto-barba um maior tempão. Depois Deus abençoou o ministério dele. O ministério dele foi frutífero no mundo inteiro. O programa de rádio dele, para você ter ideia, o Espírito Santo chegou para ele e falou assim: você vai começar um programa de rádio. E ele falou assim: mas não é possível, eu não tenho R$1. No caso seria dólar, né? Não sei onde é que ele estava morando nessa época, porque ele viajou o mundo todo. Ele falou para Deus: eu não tenho R$1. Pouco tempo depois, se eu não me engano, um mês depois, ele tinha, se eu não me engano, era $8.000. E o ministério de rádio dele começou no mundo inteiro, chegou na China Oriental, começou a ganhar almas, vidas no mundo inteiro, porque começa a dar frutos, porque é o Espírito Santo de Deus, é orientado pelo Espírito Santo de Deus, está debaixo do senhorio de Deus, foi Deus quem mandou. Por isso que nós não podemos fazer as coisas da nossa cabeça, com a força do nosso próprio braço. Nós vamos ficar debaixo de maldição. E veja bem, um dia tinha uma serva de Satanás no meio do mar, e a mulher estava perdida lá, acompanhada lá, ela era lésbica, certamente cheia de mulheres lá no barco. E ela foi ligar o rádio para pedir ajuda da marinha, porque elas estavam perdidas no meio do mar. Quando ela estacionou lá o rádio, caiu numa estação aonde o irmão Derek Prince estava falando sobre Jesus e o que Jesus tinha feito na cruz. Porque o ministério dele, a base do ministério dele era Jesus crucificado. Se você ler o ensino dele, se você escutar os ensinos dele, estão todos aqui no canal, todos os livros, ainda faltam alguns. Ele nunca retirou uma vírgula da palavra de Deus. Ele nunca acrescentou um tio na palavra de Deus. Ele era temente a Deus. Pois bem, quando essa mulher escutou ali a pregação sobre Jesus, o que Jesus tinha feito na cruz, no meio de um oceano, uma serva de Satanás entregou a vida para Jesus, clamou a Jesus, ela foi salva e teve a vida transformada. Veja, irmão, o que é você fazer alguma coisa orientado pelo Espírito Santo de Deus. E veja o que é você fazer uma coisa na força do seu braço. Você vai atrair a maldição de Deus para a sua vida. Assim estão muitas igrejas debaixo da maldição de Deus. Como é que você vai ver a maldição de Deus? Você vai ver ali a igreja vazia. Você vê alguns chegam, vão embora. Ali ninguém se converte. Ninguém. Cultos, a palavra é boa, até fala de Jesus, até tem um sermão bonito, mas ninguém se converte, não tem frutos. E o que a palavra de Deus diz? Pelos frutos se conhece a árvore. Então, o que Jesus vai fazer com essas igrejas que estão operando na força do seu braço, sem a unção, o senhorio e a direção e o mandamento do Espírito Santo de Deus? Ele vai queimar como a árvore. Lembra daquela árvore que Jesus amaldiçoou e queimou? Ele disse: toda árvore que não der fruto será queimada. Olha o que ele falou: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Mateus 7, 18 a 21. Veja bem, a vontade da igreja é a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, irmãos, fazermos obras na força do nosso próprio braço. Nós seremos queimados, irmãos. Nós seremos queimados, irmãos. Arrependam-se, irmãos, de toda a obra que você fez na força do seu próprio braço, porque Deus vai abençoar a sua vida. Assim eu fiz. Eu me arrependi e falei para Deus: Deus, eu não faço mais obra na força do meu próprio braço. Então, irmão, fique com esse ensino. Que Deus te dê discernimento, sabedoria e que você possa aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você acompanha o meu auxílio e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em você confiamos em nossos pais. Confiei, e tu os livraste. A ti clamaram, e escaparam. Em você confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios da minha mãe. Sobre você fui lançado desde a mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos passeios me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E eu puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e eu contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apresse-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bosques selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Ó, meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o procuram. O seu coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão apresentar a sua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, e ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o a fez. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você acompanha o meu auxílio e as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em você confiamos em nossos pais. Confiei, e tu os livraste.